Essa semana eu fiz alguns posts sobre robustez. Então o que vem a ser um produto, ou um serviço, ou um processo robusto? Até coloquei um artigo recentemente falando sobre o desenvolvimento de produtos e serviços robustos. E eu coloco aqui até os 5 passos importantes que ajudam a identificar quando a gente vai trabalhar com um produto robusto. Olha só, então primeiro aqui, que o produto robusto ele tem que ser robusto em relação a alguma coisa. Geralmente a gente define uma variável, por exemplo, o meu produto, que nem eu dou o exemplo do próprio apagador, Então o apagador ele vai ser robusto em relação à facilidade de apagar lá na lousa, no quadro branco, ok? Então, se tiver muita coisa escrita ou pouca coisa escrita, se a caneta foi usada recentemente, ou já faz uns 2 dias que está lá a tinta no quadro, ele tem que apagar. Então ele tem que ser robusto, nesse caso, em relação à tinta, em relação a quanto tempo a tinta está lá. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ser robusto é sofrer o mínimo possível em relação a essa variável. Então não quer dizer que um apagador robusto em relação ao tempo que a tinta está no quadro, que se eu escrever na hora e apagar, e se eu escrever, deixar 2 dias lá a tinta secando e apagar, não quer dizer que tem que ser exatamente igual. É provável que você vai ter que colocar um pouquinho mais de esforço ali se a tinta já faz um tempo. Mas o ideal, quando a gente fala de robustez, é que ele seja minimamente impactado com isso. Ou seja, você põe só um pouquinho de força, você já consegue apagar da mesma coisa, como se fosse ali se tivesse acabado de escrever. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que tudo que extrapola o valor ideal é perda. Então, aquele conceito de definição de qualidade lá de Taguchi. Então, por exemplo, você tem uma medição no seu produto que é de 30 milímetros, sei lá, um diâmetro. Então, aí a gente usa a tolerância, 30 mais ou menos 1, só para ficar mais fácil. Então, pode ser de 29 a 31 milímetros de diâmetro a determinada parte do produto. Não quer dizer que ele pode variar aí dentro, mesmo dentro das tolerâncias, que não vai ter perda de desempenho. Então, tudo que sai fora do valor objetivo, que é 30, chegou no 30,05, você está perdendo alguma coisa. Então, o melhor desempenho do seu produto, ele está sempre no valor ideal ali, no valor central, no valor alvo, que a gente diz. Então, esse é um terceiro ponto importante. O quarto aqui, a robustez deve estar associada às funções que o produto vai desempenhar. Então, o exemplo do apagador. A gente não precisa ter um apagador, ou desenvolver o projeto de um apagador que seja robusto a você jogar na parede, tá nervoso lá na aula, joga na parede e o apagador não pode quebrar. Então o apagador ele não foi feito para isso, certo? Ou cair de uma altura de 10 metros no chão e não quebrar. Então ele não foi feito para isso, ele não precisa ser robusto para isso. A gente precisa definir as variáveis que o meu produto precisa ser robusto, que tem a ver com a função principal do meu produto. Então acho que a qualidade de apagar, se está com muita escrita a lousa, se a tinta está lá faz tempo ou não, isso daí não deveria sofrer muito o apagador para apagar. Então esse é o ponto. E o quinto ponto aqui é ser robusto não significa ser a prova de mau uso pelo cliente. Então você tem um apagador bom, mas o cliente vai e escreve na lousa lá de quadro branco, ele usa uma caneta errada, aquelas canetas de escrever no papel, caneta piloto, aquelas canetas que não apagam no quadro branco. Então você vai tentar apagar com o apagador, ele não vai apagar, porque ele não foi feito para isso. Seria como se fosse um mau uso, o cliente fala, estou devolvendo o apagador que ele não apaga, mas aquela tinta não é adequada para quadro branco, certo? Então são 5 passos que eu coloco ali para a gente trabalhar pelo menos na definição de um produto ou serviço robusto no projeto. Tá? E aí eu coloco, tem esse artigo, inclusive eu vou deixar o link aqui para vocês verem, terem acesso a esse artigo no LinkedIn. Eu dou o exemplo aí do apagador, por exemplo. O apagador seria robusto em relação ao tempo que a tinta está lá no quadro, a quantidade de tinta que tem escrito lá, você fez um monte de desenho, um monte de texto lá. Variação da rugosidade do quadro, então se o quadro já está desgastado, ele perde um pouco aquele verniz. Então seria ideal, o apagador continuar apagando bem, mesmo com o quadro mais desgastado já.
E também em relação ao desgaste da esponja do apagador. Então o apagador já não é tão novo, a esponja já não está tão limpinha, está um pouquinho gasta já, e ele continuar apagando. Tá? Então é um exemplo, né, de como desenvolver ali um apagador robusto, tá bom? Mas lembrando, não quer dizer, né, se o meu apagador é robusto, essas variáveis que eu falei, não quer dizer que ele não vai ter diferença de quando ele é novo, né, de quando o quadro branco é novo, né, de quando está tudo funcionando bem. Então ele pode sofrer uma variação, pode prejudicar um pouquinho o desempenho, mas que isso seja muito pouco. Né? E principal, né, que a própria definição de Taguchi, ao menor custo. Também não adianta você desenvolver um apagador que não sofra em relação a essas variáveis, mas que vai custar, né, muito dinheiro. Então as pessoas não vão comprar, então tem que estar acessível também e competitivo, né? Tem que ser um produto competitivo. Bom, então essa é a definição principal aí quando a gente fala de robustez.